Oh, 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 oh. A partir de agora você vai assistir a mensagem pregada no programa A Voz do Brasil para Cristo, da Igreja O Brasil para Cristo. Que eu vou profetizar, chega de sofrer, pare de chorar que a vitória. Queridos irmãos, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 25, eu vou ler alguns versículos para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor. Mateus 25, versículo 1 a seguir diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e as outras 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, nós temos aqui uma parábola do Senhor Jesus falando acerca do reino de Deus, falando acerca das coisas futuras. Jesus diz que ele está assemelhando o reino de Deus a essa história, a essa alegoria que ele traz nesta parábola, comparando a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 que se prepararam antes de um evento importante, de um evento, talvez para essas jovens, o mais importante de suas vidas. E outras não se prepararam, deixaram a vida correr, deixaram os dias, talvez o tempo de preparativo, o tempo de preparação. Elas deixaram que a sorte as levasse até esse dia. Do contrário, as outras que prepararam um azeite a mais, tinham, além do azeite das suas lâmpadas, o azeite de suas vasilhas, tinham mais azeite preparado, esperando para uma emergência. Porque, amados irmãos, então chegou a tempo da festa, chegou a época de esperar o noivo. E diz a Bíblia que as 10 virgens, igualmente as 5 prudentes e as 5 loucas, se prepararam para aquele evento e foram e ficaram aguardando o noivo. Mas, tardando o noivo em chegar, tardando ele em chegar, elas todas igualmente tosquenejaram e adormeceram. E naquele sono profundo, eis um grito que surge: aí vem o noivo, eis o noivo. E então elas rapidamente se levantam, se preparam para o encontro com o noivo. E as 5 prudentes estavam preparadas com suas lâmpadas, com a sua luz, preparadas para seguir o noivo. Do contrário, as outras 5, as 5 loucas que não eram prudentes, viram que suas lâmpadas se apagavam, viram que não tinham recursos para seguir aquele noivo.
para seguir o noivo no dia do casamento. Então elas pediram ajuda, pediram que fossem repartidos as lâmpadas, o azeite, melhor dizendo, para que todas pudessem se virar. Mas é claro que o azeite não era suficiente para 10, o azeite de 5 não era suficiente para 10. E as 5 prudentes responderam dizendo: olha, não tem jeito de repartir o azeite, porque o nosso azeite dá apenas para nós. Não tem jeito de repartir, porque se repartirmos, ficaremos ambas sem azeite. Ficaremos ambas despreparadas, desprevenidas. Então vão e comprem aonde se vende. E então, amados irmãos, nós vemos que aquelas mulheres saíram, e o noivo chegou, e as 5 prudentes entraram para as bodas do noivo, para a festa de casamento. E atrasadas, depois as outras virgens chegaram batendo, pedindo que fosse aberta a porta. Mas a oportunidade já havia passado, e a porta não lhes foi aberta. Amados, desta mesma forma, dessa mesma maneira, nós temos que pensar hoje em dia. É tempo de nos preparar. É tempo da gente se preparar. É tempo da gente buscar que o nosso azeite esteja sempre, a nossa vasilha esteja sempre cheia de azeite. É tempo de nós pensarmos nas nossas vidas espirituais. É tempo da gente não brincar, da gente não deixar que a sorte ou que o dia futuro chegue e então nós veremos o que faremos. Porque, amados irmãos, haviam 2 classes de pessoas nessa nossa história. Na história relatada no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vemos que tinham dois tipos de gente com 2 tipos de atitudes diferentes. Uma pessoa que se preparou com antecedência para um evento, e a outra pessoa que deixou que esse evento viesse até ela sem muito preparo. Nesta noite talvez eu estou falando com pessoas que estão muitas vezes levando a sua vida espiritual sem muito se preparar, sem se perguntar se o azeite que você tem é suficiente para o encontro com o noivo, ou até mesmo sabendo que a luz que você tem agora é só momentânea, mas você não tem mais azeite sobressalente para que um dia, talvez você adormeça, talvez venha alguma dificuldade. Então, quando o noivo chegar, você vai precisar do seu azeite. Você vai precisar acender a sua lâmpada, porque senão ela vai se apagar e você não vai ter condições de entrar. E você não vai ter condições de participar dessa festa. Eu falo nesta noite, não de uma festa natural, de um casamento, como é a alegoria dessa passagem, dessa mensagem, mas eu digo da festa que nós teremos lá no céu com o Senhor Jesus. Você já pensou como está a sua vida com Deus? Você já pensou como vai a sua vida na presença de Deus? Você tem pensado como é que você tem tratado a sua vida espiritual? Você tem guardado este azeite? Você tem guardado este azeite? Você tem feito esta reserva de azeite? Você é como as 5 virgens prudentes que guardaram azeite, que lutaram, que economizaram, que se prepararam com antecedência? Ou você é aquela pessoa que deixa as coisas acontecerem, que diz: o céu eu vejo depois, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou gastar agora a minha juventude em felicidade, em alegrias momentâneas, em prazeres. Essa coisa de servir a Deus, essa coisa de crente, sim, eu deixo para depois. Eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muito a viver, eu ainda tenho muita coisa a aproveitar. Mas nesta noite eu quero te dizer que o noivo chegou à meia-noite enquanto todos estavam dormindo. Isso significa que o noivo chega num momento que a gente não pode prever. Isso significa que não há previsão. O Senhor Jesus, em outra passagem dizendo, ele diz que ele virá como um ladrão. Amados, nós não sabemos o dia que o ladrão chegará à nossa casa. Do contrário, nós nos prepararíamos para ele. Mas o homem prudente, o pai de família prudente, ele se prepara todos os dias
tranca as suas portas, toma as suas providências com relação à segurança, porque sabe que a qualquer momento o ladrão pode chegar. E assim o noivo chegou à meia-noite, quando ninguém esperava. Elas estavam dormindo, elas estavam cansadas de esperar. E então o noivo chegou. Houve um grito dizendo: aí vem o noivo. E todas deveriam estar preparadas para segui-lo. Não era mais tempo de se preparar. Não havia mais tempo de se preparar, mas haveria a necessidade de ter se preparado antes, de ter já uma preparação anterior. Então aquelas que estavam preparadas, aquelas que tinham um recurso conquistado anteriormente, entraram para as bodas, entraram para a festa de casamento. Mas aquelas que não tinham se preparado, aquelas que deixaram para a última hora, que foram chamadas de loucas, foram chamadas de nécias, estas ficaram do lado de fora e não puderam participar. E houve grande arrependimento entre elas, houve grande gemido pedindo que a porta fosse aberta, mas não havia mais a oportunidade. Eu quero ler aqui apenas os versículos finais, que diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essa palavra é para mim nesta noite. Esta palavra é para você. Você deve vigiar. Nós temos que vigiar porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Então nós temos que estar preparados hoje, amanhã, depois, a cada dia. Mas você que talvez não se sente preparado, nessa noite ainda há uma oportunidade. Logo no final desse programa nós faremos uma oração, onde você terá a oportunidade de fazer um concerto com Deus, fazer uma nova aliança com Deus, ou a tua primeira aliança. Você que nunca foi convertido, que nunca ligou para essas coisas, mas nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, está tocando a tua vida. Esse é o nosso objetivo, é sermos aqui instrumentos de Deus para a sua vida, porque o Senhor está chamando: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o noivo vai chegar. Se você não sabe a hora que ele vem, então hoje é o melhor dia de você se preparar. Então logo mais faremos uma oração em que você pode falar com Deus, em que você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero me preparar a partir de hoje, a partir de agora. E nós estaremos à disposição para te ajudar, para te abençoar, para, se você me procurar, se você nos procurar, nós vamos orar com você, nós vamos abençoar a sua vida em particular, se você quiser. Nós estamos aqui à disposição para estender as mãos para você, para te ajudar, e que esse azeite esteja também sobre a tua vida, sobre você, para que no dia que alguém gritar: eis o noivo, chegou o noivo, você possa ter a oportunidade de ter a sua condição de se encontrar com ele. E ele não vai dizer a você: eu não te conheço, mas ele vai dizer a você: vinde benditos de meu Pai, que possui por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. É isso que eu desejo para você, é isso que eu intercedo, que eu oro pela sua vida, para que você tenha essa chance, essa oportunidade. Mas depende de você. Depende de você. A minha parte eu estou fazendo. A parte de Jesus ele já fez. Agora depende da sua vida. Depende de você, para que você tome essa decisão. Em nome de Jesus.